Na véspera de Natal, um milionário se disfarça de vendedor ambulante para escapar da vida de luxo e experimentar algo mais simples e verdadeiro. Ao encontrar uma criança na praça, ela compartilha com ele uma verdade tão sincera e impactante que o emociona profundamente, mudando sua perspectiva sobre a vida. Henrique era um homem de sucesso, dono de uma rede de empresas que faturava milhões todos os meses. Sua vida parecia um conto de fadas aos olhos de quem via de fora: mansões luxuosas, carros esportivos e viagens para os lugares mais exóticos do mundo. Mas, quando as luzes se apagavam e ele ficava sozinho, um silêncio esmagador preenchia sua enorme casa. Era uma solidão que nenhuma fortuna podia comprar. Aos 48 anos, Henrique vivia cercado por tudo que o dinheiro podia proporcionar, mas carregava um vazio que nem ele sabia explicar. O Natal era especialmente difícil. Ele não decorava sua casa nem se preocupava com festas ou presentes. Para ele, o Natal tinha perdido sentido há 6 anos, quando sua esposa, Helena, faleceu em um acidente de carro. Desde então, ele havia se fechado em um mundo onde sentimentos eram evitados e emoções reprimidas. Helena era a luz da vida de Henrique. Os dois tinham sonhado juntos com um futuro cheio de filhos e momentos simples, como montar uma árvore de Natal ou caminhar por praças iluminadas na noite de dezembro. Com sua partida, Henrique não apenas perdeu sua companheira, mas também a conexão com esses pequenos prazeres que antes davam cor à sua existência. Ele havia mergulhado no trabalho, acreditando que, se ocupasse sua mente o suficiente, a dor diminuiria. Mas os anos passaram, e a ferida permanecia aberta. Naquele ano, Henrique sentiu um incômodo diferente. Era como se algo dentro dele estivesse tentando romper a casca dura que ele mesmo havia criado. Ele não sabia ao certo o que era, mas pela primeira vez em muito tempo, teve a sensação de que precisava fazer algo diferente. O Natal estava chegando, e a cidade começava a ganhar um brilho especial. As ruas estavam enfeitadas, as lojas tocavam músicas natalinas, e as crianças andavam de mãos dadas com seus pais, encantadas com as vitrines iluminadas. Sentado em sua poltrona de couro em frente à lareira, Henrique olhava para o fogo enquanto refletia. Ele sabia que havia algo errado com sua vida, algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia consertar. O que adiantava ter tudo, se não tinha ninguém com quem compartilhar? Lembrou-se de como Helena adorava o Natal. Ela sempre dizia que era uma época mágica, um momento para as pessoas se conectarem e ajudarem umas às outras. Era algo que ele não entendia completamente naquela época, mas agora, sozinho, essas palavras ganhavam um novo significado. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele queria sair daquela bolha, experimentar a vida como uma pessoa comum, sem o peso de sua fortuna ou do seu nome. Henrique não sabia exatamente o que estava procurando, mas algo dentro dele dizia que precisava se reconectar com o mundo real, com as pessoas, com histórias que não fossem as de contratos e números que ele vivia diariamente. E foi assim que ele decidiu fazer algo inusitado: passar o Natal longe de sua mansão, disfarçado como um vendedor ambulante, nas ruas da cidade. Ele queria ver a vida com outros olhos, entender o que as pessoas sentiam e, talvez, encontrar algo que desse sentido aos seus dias novamente. Era o começo de uma jornada que ele não sabia aonde iria levá-lo, mas, pela primeira vez em anos, Henrique sentiu uma pequena fagulha de esperança em seu coração. Algo, finalmente, estava mudando. Henrique passou dias refletindo sobre sua ideia de sair do mundo luxuoso em que vivia para se misturar com as pessoas comuns. No início, parecia um plano absurdo. Afinal, ele era um dos homens mais conhecidos da cidade. Como seria possível caminhar anonimamente pelas ruas sem que alguém o reconhecesse? Mas, ao mesmo tempo, a ideia o atraía de uma forma que ele não conseguia explicar. Era como se essa experiência fosse sua última tentativa de sentir algo verdadeiro novamente. Certa noite, enquanto caminhava pelo corredor vazio de sua mansão, ele entrou em um dos cômodos que raramente visitava. Era o antigo quarto que ele e Helena tinham decorado para o filho que nunca tiveram. Aquele espaço, repleto de brinquedos e paredes pintadas com tons alegres, sempre o fazia lembrar do futuro que eles haviam planejado juntos. Henrique sentou-se na pequena cadeira infantil ao lado de uma prateleira cheia de carrinhos e bonecas. Ali, olhando para os objetos que nunca foram usados, ele tomou sua decisão.
Na manhã seguinte, foi até um dos grandes centros comerciais da cidade, mas, dessa vez, não entrou pelas portas principais dos estabelecimentos de luxo que costumava frequentar. Em vez disso, caminhou pelos corredores mais simples, onde pequenos comerciantes vendiam itens artesanais e bugigangas. Ele encontrou uma loja que vendia brinquedos simples, como bolas, peões e bonecas de pano, coisas que pareciam ter saído de uma época mais inocente. Sentiu-se estranhamente conectado àquele lugar. Preciso de brinquedos baratos, mas em boa quantidade, ele disse ao vendedor, que o olhou desconfiado, sem reconhecer quem ele era. Com paciência, Henrique escolheu cada item com cuidado, pensando no que poderia atrair a atenção das crianças. Ele queria algo que transmitisse alegria, mesmo na simplicidade. Saiu da loja carregando várias sacolas e uma nova sensação, ansiedade misturada com empolgação. De volta à mansão, ele se olhou no espelho por um longo tempo. Sabia que sua aparência sofisticada chamaria atenção, então, precisava mudar completamente. Vasculhou o guarda-roupa e encontrou algumas roupas antigas que usava antes de enriquecer. Optou por um desgasto, uma camisa simples de algodão e um boné que escondia parte de seu rosto. Para completar o disfarce, usou óculos de grau sem lentes, algo que o deixava quase irreconhecível. No dia seguinte, logo cedo, dirigiu até o centro da cidade, mas não com um de seus carros de luxo. Ele pegou o veículo mais simples de sua frota, um modelo antigo que ninguém imaginaria pertencer a um milionário. Escolheu uma praça movimentada, decorada com luzes natalinas, onde famílias passavam apressadas, tentando organizar as compras de última hora. Sentiu-se deslocado no início, mas a sensação de fazer algo fora do comum começou a tomar conta de seu espírito. Henrique montou uma pequena barraquinha improvisada com os brinquedos que havia comprado. Observava as pessoas ao redor, as crianças correndo de um lado para o outro, enquanto ele tentava imaginar suas histórias. Cada rosto parecia carregar uma emoção diferente: esperança, cansaço, alegria. Apesar de ainda se sentir nervoso, ele respirou fundo e começou a chamar as pessoas, como qualquer outro ambulante. Brinquedos para o Natal. Preços acessíveis. Venham conferir. No começo, poucos olhavam para ele, mas, aos poucos, crianças se aproximavam, curiosas, puxando os pais pela mão. Henrique notou algo que há muito tempo não via: sorrisos genuínos. Apesar da simplicidade dos brinquedos, ele sentia que aqueles momentos estavam trazendo alguma felicidade para os pequenos. Mas, o que Henrique ainda não sabia, era que aquele dia seria o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Entre todas as pessoas que cruzaram seu caminho naquela praça, uma pequena figura, com olhos brilhantes e um coração cheio de verdade, estava prestes a transformar completamente sua visão sobre o que realmente importava na vida. Henrique já estava na praça há algumas horas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados, enquanto as luzes de Natal começavam a iluminar as árvores e postes ao redor. Apesar de sentir-se cansado, ele se manteve ali, observando o movimento ao seu redor e, de vez em quando, vendendo um brinquedo ou outro. Era um ritmo tranquilo, mas havia algo naquele lugar que o mantinha focado: a energia das pessoas, o riso das crianças, a simplicidade que ele não experimentava há anos. Foi então que a viu pela primeira vez. Uma menina de cabelos castanhos claros, presos em duas pequenas tranças, que caminhava descalça pela praça. Ela não parecia ter mais de 9 anos e segurava com força a mão de uma mulher que ele supôs ser sua mãe. Apesar de vestida com roupas simples e gastas, Heloísa tinha algo especial no olhar, algo que chamou a atenção de Henrique imediatamente. Era um misto de curiosidade e maturidade, um brilho que parecia carregar mais histórias do que alguém tão jovem deveria ter. A menina parou em frente à barraca improvisada de brinquedos e olhou fixamente para uma boneca de pano, que estava entre os itens mais simples da coleção que Henrique havia montado. Sua mãe, que estava alguns passos à frente, parou ao notar que a filha não a acompanhava. Heloísa olhou para a boneca como se fosse algo mágico, mas não se aproximou. Era como se houvesse uma barreira invisível entre ela e aquele pequeno desejo. Henrique observou a cena por alguns instantes antes de tomar coragem e iniciar uma conversa. Aproximou-se devagar, com um sorriso amigável, e perguntou: "Você gostou da boneca?"
Heloísa levantou os olhos para ele, tímida, mas respondeu com sinceridade. É muito bonita, parece com uma que eu vi em uma loja, mas a gente não pôde comprar. O coração de Henrique apertou. Ele estava acostumado a ver crianças mimadas, exigindo presentes caros, mas aquela menina não parecia ser assim. Heloísa não pediu nada, apenas admirava a boneca como quem sonhava em tê-la, mas sabia que o sonho não poderia se realizar. Se quiser, pode ficar com ela. É um presente, ofereceu Henrique, estendendo a boneca. Para sua surpresa, Heloísa balançou a cabeça rapidamente e deu um passo para trás. Não posso aceitar. Minha mãe disse que a gente só deve aceitar o que pode pagar. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo um nó se formar em sua garganta. A resposta da menina o pegou desprevenido. Ela não estava recusando por orgulho ou falta de interesse, mas por algo mais profundo, uma lição de dignidade que provavelmente havia aprendido cedo demais. Nesse momento, a mãe de Heloísa se aproximou, segurando uma cesta de flores. Ela olhou para Henrique com um sorriso cansado, mas educado, e puxou a filha para perto. Me desculpe se ela atrapalhou o senhor. Não atrapalhou nada. Na verdade, ela tem uma sabedoria que muitas pessoas grandes deveriam ter, respondeu Henrique, tentando esconder a emoção que começava a tomar conta de sua voz. A mãe agradeceu e se afastou com a filha, mas Heloísa não pôde evitar olhar para trás mais uma vez, como se estivesse se despedindo da boneca e do homem que parecia tão gentil. Henrique ficou ali, parado, observando as duas se misturarem à multidão. Ele sabia que aquele não seria o fim daquele encontro. Algo sobre Heloísa o tocou profundamente, e ele sentiu uma necessidade incontrolável de entender mais sobre ela e sua família. Sem perceber, Henrique tinha acabado de encontrar a pessoa que mudaria sua vida para sempre. Naquela mesma noite, após desmontar sua barraquinha de brinquedos, Henrique não conseguia tirar Heloísa da cabeça. Havia algo naquela menina que o intrigava profundamente. Ele sentia que sua sinceridade e maturidade, tão incomuns para uma criança, escondiam uma história que precisava ser conhecida. Movido por essa curiosidade, ele decidiu voltar à praça no dia seguinte, na esperança de vê-la novamente. O dia amanheceu frio, com um ar úmido e carregado pelo cheiro das árvores de Natal que decoravam a praça. Henrique, vestido com as mesmas roupas simples, chegou mais cedo do que o habitual. Montou sua barraca com calma, observando as pessoas ao redor. E então, por volta do meio-dia, lá estava Heloísa. Ela caminhava pela praça com a mesma expressão sonhadora, segurando sua pequena cesta de flores, tentando vendê-las para quem passava. Henrique decidiu que era hora de se aproximar. Chamou-a com um gesto gentil, e ela veio devagar, com a mesma timidez do dia anterior. Olá de novo, Heloísa. Como você está hoje? Perguntou ele, com um sorriso acolhedor. A menina o encarou, parecendo surpresa por ele lembrar seu nome. Estou bem, senhor. Trouxe flores para vender. A senhora da floricultura me deixa pegar as que estão quase murchando para tentar ganhar um dinheirinho. Henrique sentiu um aperto no peito. Era difícil imaginar como uma criança tão pequena já carregava tantas responsabilidades. Ele apontou para a boneca de pano que ainda estava na barraca. Sabia que ela ainda está aqui? Acho que ficou esperando você voltar. Heloísa deu um pequeno sorriso, mas desviou o olhar, como se tivesse medo de desejar algo que não podia ter. Por que não aceita? É só um presente, nada mais, insistiu Henrique, tentando convencê-la. A resposta dela, no entanto, o pegou de surpresa. Por que a gente não pode ficar só pegando as coisas, moço? Minha mãe diz que tudo tem um preço, mesmo que a gente não veja. Henrique ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Aquela menina, tão pequena e tão humilde, falava com uma sabedoria que ele nunca havia encontrado nos adultos com quem convivia. Ele sentiu a necessidade de saber mais. Heloísa, posso te perguntar uma coisa? Por que você trabalha vendendo flores? Não deveria estar brincando ou indo à escola. Ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu gosto de ajudar minha mãe. Ela trabalha muito, e o dinheiro às vezes não dá para tudo.
Não quero que ela fique triste, então faço o que posso. Henrique sentiu um nó na garganta. A simplicidade com que Heloísa falava de sua realidade o fez perceber algo que ele havia perdido em sua própria vida: o valor das pequenas ações, do amor genuíno e do sacrifício pelo bem de quem amamos. E você, senhor? Por que vende brinquedos? Não parece precisar disso, perguntou Heloísa, de repente, olhando para ele com uma curiosidade genuína. Henrique riu, sem saber como responder. Ele não podia revelar sua verdadeira identidade, mas também não queria mentir para ela. Eu acho que estou tentando encontrar algo que perdi há muito tempo. E o que foi? Insistiu Heloísa, inclinando a cabeça de lado. Henrique respirou fundo, olhando para a praça movimentada ao seu redor. Acho que perdi a alegria de ver as coisas simples da vida. Às vezes, a gente tem tudo e, mesmo assim, sente que falta alguma coisa. A menina ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando sobre as palavras dele. Então, respondeu com uma franqueza que o desarmou. Minha mãe diz que a gente só precisa de amor para ser feliz. Mesmo quando as coisas estão difíceis, se a gente tem amor, dá para continuar. Aquelas palavras o atingiram como um golpe. Henrique, com todo o dinheiro e poder que acumulou ao longo dos anos, nunca havia sentido algo tão verdadeiro em tanto tempo. Era como se aquela criança tivesse colocado um espelho diante dele, mostrando tudo que ele tinha esquecido ao longo do caminho. Antes que Heloísa fosse embora, Henrique pegou a boneca de pano e, desta vez, a colocou em suas mãos, sem pedir permissão. Considere um presente de Natal adiantado. Não há preço para o que é dado com carinho. Heloísa olhou para a boneca, segurando-a com cuidado. Seus olhos brilhavam de alegria, mas ela não disse nada. Apenas deu um pequeno sorriso, como quem finalmente cedia, e disse: Obrigada, senhor. Vou cuidar bem dela. Enquanto Henrique a observava se afastar, ele percebeu que, em poucos minutos, aquela conversa o havia transformado. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que algo estava mudando dentro de si, e tudo graças a uma pequena menina chamada Heloísa. Depois do encontro com Heloísa, Henrique não conseguia parar de pensar nas palavras da menina. Aquela frase, tão simples e direta, minha mãe diz que a gente só precisa de amor para ser feliz, ecoava em sua mente como uma melodia impossível de ignorar. Ele nunca havia refletido sobre isso antes. Afinal, em sua vida, amor era algo que parecia sempre condicionado, amor pelo que ele podia oferecer, amor pelo que ele representava, mas nunca pelo que ele realmente era. Naquela noite, sentado em seu luxuoso apartamento, Henrique olhou ao redor. Havia uma grande árvore de Natal decorada, presente dos funcionários de seu prédio, mas para ele, ela parecia sem vida. Os presentes que enfeitavam o chão ao redor eram caros, escolhidos por secretários e entregues como parte de suas obrigações sociais. Mas algo faltava ali, e ele sabia o que era. Henrique abriu uma gaveta de sua imensa escrivaninha e tirou uma foto antiga. Era de sua infância, muito antes de todo o dinheiro e sucesso. Ele estava em frente a uma árvore de Natal modesta, segurando um carrinho de brinquedo que, na época, parecia ser o maior tesouro de sua vida. Ao seu lado, seus pais sorriam, mesmo vestidos com roupas simples. Aquela lembrança, que ele havia deixado enterrada por tanto tempo, parecia voltar à tona com força total. Ele lembrou das risadas, dos abraços, da sensação de estar rodeado por pessoas que o amavam pelo que ele era, e não pelo que ele podia dar. E ali, naquela lembrança, ele percebeu: o que Heloísa dissera era a verdade mais pura que ele já ouvirá. Amor era, de fato, o que dava sentido à vida, e ele havia negligenciado isso por anos. Nos dias que se seguiram, Henrique continuou voltando à praça, esperando encontrar Heloísa. Cada vez que a via, vendendo suas flores com aquele sorriso doce e o olhar sonhador, ele se sentia mais inspirado a fazer algo diferente, algo maior. Ele começou a questionar tudo o que havia conquistado, não com arrependimento, mas com a certeza de que sua fortuna poderia significar mais do que apenas luxo e conforto para si mesmo. As palavras de Heloísa não apenas tocaram Henrique, elas começaram a moldar suas ações. Ele passou a observar mais as pessoas ao seu redor,
as famílias que se reuniam na praça, as crianças brincando, os vendedores ambulantes que lutavam para ganhar o pão de cada dia. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, permitindo que ele enxergasse uma verdade que sempre esteve ali, mas que sua vida ocupada e egoísta o impedia de perceber. Uma noite, enquanto refletia sobre tudo o que tinha aprendido nos últimos dias, Henrique tomou uma decisão que ele sabia que mudaria sua vida. Ele não queria mais ser apenas um espectador da felicidade alheia, queria ser parte dela. Ele sentiu que, de alguma forma, Heloísa era o catalisador de uma mudança que ele nem sabia que precisava. Mas havia mais. No fundo, Henrique sabia que precisava fazer algo para retribuir não apenas a menina, mas ao mundo ao seu redor. Ele queria entender mais sobre Heloísa e sua família, sobre como uma criança tão jovem podia carregar tamanha sabedoria e maturidade. Talvez, ele pensou, ao ajudá-la, ele também pudesse encontrar a peça que faltava em sua própria vida. Essa transformação, lenta mas profunda, mostrou a Henrique algo que dinheiro nenhum poderia comprar, um propósito verdadeiro. E tudo isso, ele sabia, tinha começado com uma simples conversa e as palavras sinceras de uma menina que, sem perceber, havia mudado sua maneira de ver o mundo. Henrique não conseguia tirar Heloísa da cabeça, e o impacto que aquela pequena conversa causou nele foi mais profundo do que ele imaginava. Algo em sua expressão delicada, na firmeza de suas palavras, mexeu com ele. Ela parecia carregar um mundo de responsabilidade em ombros tão frágeis, e Henrique sabia que não podia ficar de braços cruzados. Mas como ajudá-la sem invadir sua privacidade ou quebrar a confiança que, aos poucos, ela estava começando a construir com ele? Foi então que ele teve a ideia de ajudá-la de forma discreta, sem que ela percebesse de imediato. Ele sabia que muitas vezes o orgulho ou a simples falta de hábito em receber ajuda podiam fazer alguém recusar apoio direto. Por isso, decidiu que seria um anjo invisível para Heloísa e sua família. No dia seguinte, antes mesmo de montar sua barraca na praça, Henrique começou a perguntar discretamente a outros vendedores sobre a menina. Descobriu que ela morava com a mãe em uma casa simples na periferia da cidade. A mãe, Mariana, trabalhava em turnos alternados em uma lavanderia e, quando conseguia, costurava roupas para complementar a renda. Ele também soube que Heloísa vendia flores para ajudar a pagar as despesas e que, apesar das dificuldades, era uma menina sempre sorridente e cheia de sonhos. Movido por essa história, Henrique decidiu agir. Ele visitou uma loja de brinquedos na mesma tarde e comprou uma grande caixa de bonecas, jogos educativos e materiais escolares. No caminho de volta, passou por uma mercearia e encheu um carrinho com alimentos, incluindo itens básicos e alguns doces que sabia que fariam os olhos de qualquer criança brilharem. Naquela noite, sob o céu estrelado e o frio típico do Natal, Henrique pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse até o endereço onde Heloísa morava. Ele não queria ser visto, então deixou as caixas discretamente na entrada da pequena casa, junto com um bilhete simples. Para quem ilumina o mundo com sua sinceridade e bondade. Que este Natal traga sorrisos e alegria. Feliz Natal, de um amigo. Ao retornar para casa, Henrique sentiu uma emoção que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava usando seus recursos para algo que realmente importava, algo que ia além de si mesmo. Ele sabia que aquela ajuda não resolveria todos os problemas da família, mas tinha esperança de que, pelo menos por um momento, Heloísa e sua mãe sentiriam que não estavam sozinhas no mundo. Na manhã seguinte, ele voltou à praça e montou sua barraca no mesmo lugar de sempre. Quando Heloísa apareceu, algo era diferente nela. Ela parecia mais radiante, com um brilho especial nos olhos. Ao se aproximar de Henrique, ele notou que ela segurava uma pequena flor, envolvida em um laço improvisado com um pedaço de fita colorida. "Bom dia, senhor", disse ela, sorrindo. "Hoje, trouxe uma flor só para você." Henrique ficou surpreso, mas aceitou o presente com gratidão. "Obrigado, Heloísa. É linda. O que te deixou tão feliz hoje?" A menina hesitou por um instante, olhando para ele com aquela sinceridade que Henrique já conhecia bem. "Quando acordei hoje, tinha um monte de coisas na frente da nossa casa. Brinquedos, comida, até um bilhete bonito." Minha mãe chorou de alegria. "Acho que foi um presente do Papai Noel."
Henrique segurou o sorriso, tentando não demonstrar que sabia mais do que ela imaginava. Papai Noel deve ter achado que você merece, Heloísa. E acho que ele está certo. Ela riu, balançando a cabeça. Minha mãe disse que são os anjos que ajudam a gente quando mais precisamos. Acho que foi isso. Enquanto Heloísa se afastava para vender suas flores, Henrique sentiu os olhos marejarem. Era incrível como um gesto tão simples havia criado uma onda de alegria em uma casa que enfrentava tantas dificuldades. E, pela primeira vez em anos, ele entendeu o que realmente significava o espírito do Natal. No dia seguinte, Henrique decidiu que era hora de agir com o coração e de revelar a verdade. Ele já havia passado tempo suficiente escondendo quem era, e agora, com uma certeza inabalável, sabia o que precisava fazer. Ele deixou de lado o disfarce de vendedor ambulante e voltou à praça, desta vez com sua verdadeira aparência, vestindo um elegante terno, mas com a mesma humildade no olhar. Ao chegar, viu Heloísa arrumando suas flores com um cuidado delicado. A menina sorriu ao reconhecê-lo, mas logo ficou confusa ao notar que ele estava diferente. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Henrique ajoelhou-se à sua altura, com um sorriso caloroso. Heloísa, posso conversar com sua mãe? É algo muito importante. Ela piscou, surpresa, mas assentiu. Claro, Sr. Henrique. Vou chamá-la. Pouco tempo depois, Mariana apareceu, com as mãos ainda úmidas do trabalho na lavanderia. Seus olhos se estreitaram ao ver Henrique, e ela hesitou, claramente desconfiada da mudança em sua aparência. Mariana, meu nome é Henrique. E a verdade é que eu não sou apenas um vendedor ambulante. Sou um empresário, dono de várias empresas na cidade. Ele fez uma pausa, observando a reação dela. Me disfarcei para entender melhor como as pessoas vivem e o que realmente importa na vida. Durante esse tempo, conhecer você e Heloísa me abriu os olhos para coisas que eu nunca tinha valorizado. Mariana ficou sem palavras, olhando para Heloísa, que estava ao lado dela, confusa, mas também curiosa. Por isso, hoje estou aqui para ajudar vocês. Quero oferecer a você um emprego digno, Mariana, um que permita que você cuide de sua filha sem se preocupar com o amanhã. Mariana recuou um pouco, balançando a cabeça. Por quê? Por que faria isso por nós? Henrique sorriu, tocando o ombro dela com gentileza. Porque vocês me mostraram algo que meu dinheiro nunca poderia comprar, propósito. Heloísa tem um coração enorme, e eu vejo o quanto ela acredita em você, o quanto vocês lutam juntas. Quero que ela tenha um futuro brilhante e que você tenha a tranquilidade que merece. Mariana começou a chorar silenciosamente, enquanto Heloísa, com os olhos arregalados, olhava de um para o outro. Não é só isso, Mariana. Quero garantir que Heloísa tenha tudo o que precisa para crescer saudável e feliz. Vou cobrir os custos da educação dela, da saúde, tudo. E vocês não precisam se preocupar em retribuir. Isso é algo que eu sinto que preciso fazer. Heloísa correu e abraçou Henrique com força, sem dizer nada, mas as lágrimas em seus olhos mostravam que ela entendia o gesto. Obrigada, Sr. Henrique, disse ela, a voz embargada. Mariana tentou recusar, dizendo que não poderia aceitar tamanha ajuda sem dar algo em troca, mas Henrique foi firme. Mariana, tudo o que você precisa fazer é aceitar e continuar sendo a mãe incrível que você já é. A partir daquele momento, algo mudou. Não era apenas o impacto financeiro que Henrique causava naquela família, era a promessa de um futuro onde esperança e possibilidades finalmente fariam parte da vida de Mariana e Heloísa. O Natal chegou, e com ele, um sentimento diferente para Henrique, Mariana e Heloísa. Pela primeira vez em anos, a pequena família tinha algo pelo qual ansiar. A manhã começou com um céu limpo e um friozinho suave, típico daquela época do ano, e um movimento diferente tomava conta da praça onde tudo começou. Henrique decidiu que esse Natal seria especial não apenas para Heloísa e sua mãe, mas para todas as crianças e famílias que enfrentavam dificuldades na região. Ele organizou um grande evento na praça, com a ajuda de sua equipe, mas manteve tudo em segredo para garantir que fosse uma surpresa genuína. Mariana, ainda se adaptando ao novo emprego que Henrique lhe oferecerá, chegou cedo à praça com Heloísa, que carregava uma cesta de flores.
Elas foram recebidas por uma visão inesperada. A praça estava decorada com luzes cintilantes, uma enorme árvore de Natal cheia de enfeites coloridos e uma mesa repleta de comidas que exalavam um aroma delicioso. Um grupo de músicos tocava canções natalinas, e o som parecia envolver cada canto do lugar. Heloísa arregalou os olhos e puxou a mão da mãe. Mãe, olha! Está tudo tão lindo! Quem fez isso? Antes que Mariana pudesse responder, Henrique apareceu, carregando uma grande sacola cheia de presentes. Ele usava um suéter de Natal engraçado que arrancou risadas de Heloísa assim que o viu. Foi você, Sr. Henrique? Perguntou Heloísa, com um sorriso que iluminava seu rosto. Henrique ajoelhou-se à sua altura e sorriu de volta. Bom, digamos que o Papai Noel recebeu uma ajudinha este ano. Heloísa deu uma risada gostosa, mas logo ficou séria. Mas por quê? Por que o senhor fez isso? Henrique a encarou com ternura. Porque o Natal é sobre compartilhar, Heloísa. É sobre espalhar amor, esperança e alegria. Vocês me ensinaram isso. E eu queria que todas as crianças e famílias aqui sentissem o que vocês me fizeram sentir, que existe bondade e um motivo para acreditar em dias melhores. Enquanto as pessoas começavam a se reunir, Henrique começou a distribuir os presentes, mas de uma maneira especial. Cada criança recebia não apenas um brinquedo, mas também um bilhete escrito à mão com uma mensagem de encorajamento. Quando Luiz abriu o seu, encontrou um pequeno desenho de uma flor, feito por Henrique, com as palavras: "Nunca pare de sonhar, pequena jardineira." Seu coração muda o mundo. Ela correu para abraçá-lo novamente, e dessa vez, não quis soltar. Mariana, emocionada, olhou para Henrique com gratidão nos olhos. Você trouxe algo para a nossa vida que eu achava que tinha perdido para sempre, Henrique, esperança. Ele sorriu, mas foi interrompido pela vozinha de Heloísa. Mamãe, podemos convidar o Sr. Henrique para o jantar de Natal? Henrique riu e concordou imediatamente, sentindo-se parte daquela pequena família. Mais tarde, naquela noite, eles se reuniram na modesta casa de Mariana. A mesa era simples, mas cheia de amor e significado. Eles riram, conversaram e compartilharam histórias, enquanto o som distante de fogos de artifício iluminava o céu da cidade. Naquele momento, Henrique percebeu que tinha encontrado algo que dinheiro algum podia comprar, o verdadeiro espírito do Natal. Ele não estava apenas ajudando uma família, ele também estava sendo transformado por elas. E assim, sob as luzes da árvore improvisada de Mariana, o Natal de Milagre se tornou um momento inesquecível para todos eles, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas, onde o amor, a bondade e a união seriam sempre o centro de tudo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.